Olá, pessoal. Eu tô aqui com uma entrevista muito especial. Ela é uma das pessoas mais faladas das redes sociais. Tudo que ela fala gera um questionamento. Toda opinião dela gera um debate. O Brasil para questionar tudo. Será que ela gosta disso? Mas ela causa em tudo que ela faz. Minha amiga há muitos anos, mas muitos anos, não é mesmo? Muitos. Revela até a nossa idade. E a gente não vai falar da cidade. Mas a última vez que eu a via, era outra Maíra. E quando que você me vê que eu não sou outra Maíra? Me conta. Mas faz 2 anos e parece uma vida. Parece. Foi, Parece não. uma vida. Dessa vez eu concordo com você que a intensidade da minha mudança foi over. É Eu realmente isso. sou Maíra Card. Obrigado. É um prazer estar com você. Sabe que eu não falo com ninguém, né? Eu sei. Você não dá entrevista? Não. Por quê? Não, porque eu não preciso, essa é a verdade. Hoje eu estou vivendo uma vida que eu escolhi, assim, e nunca imaginei que eu ia viver na minha vida. Casei com um príncipe, literalmente, um marido maravilhoso, tenho os meus filhos. Então, eu não preciso mais da internet. Então, não preciso dar entrevista, não preciso estar na internet. Hoje eu faço só o que me faz feliz. E você sabe mais do que ninguém que a internet ela faz mais infeliz do que feliz. Eu sei. Então, tipo, não preciso da entrevista, não preciso responder nada, não preciso falar com ninguém. É A porque você é meu internet amigo. faz mais infeliz, mas você já chegou a se afastar, mas voltou. Várias vezes. Por que voltou? Então, ao mesmo tempo, porque eu tô há 25 anos na internet, é uma vida, né? A gente vê muita gente ficando famosa o tempo inteiro e, lógico, tem a dificuldade de ficar famoso, mas eu acho que mais difícil ainda é permanecer famoso. E você sabe disso também. Eu sei. Então, quando eu vejo que a coisa não tá legal, que a internet tá muito doentia, que as pessoas estão atacando muito, eu falo, não preciso disso. E aí eu me recolho. Só que ao mesmo tempo são 25 anos ali na internet. Eu também gosto da internet, eu também gosto de produzir conteúdo, de mostrar a vida como ela é, porque eu acho que as pessoas criam muito uma imagem de mundo perfeito, principalmente quando você tem dinheiro e fama, que tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Eu não. Eu mostro todas as minhas dificuldades, porque eu acho importante fazer esse papel social. Então, eu também me questiono, será que eu cheguei onde eu cheguei? Será que Deus me deu tudo que Ele me deu simplesmente para me recolher e ficar na minha insignificância na minha casa, gastando meu dinheiro? Não. Não. Então, eu também preciso devolver para o mundo. Então, quando eu acho que eu não estou derramando o suficiente, mais do que eu recebi, aí eu volto. E aí eu ensino, e aí eu conto, e aí eu choro junto. E aí eu faço o que o meu coração manda e dá conta naquele momento. Da última vez que a gente se viu, pessoalmente, você era coach de emagrecimento. Hoje você não é mais. Fiquei 15 anos com o programa Seca Você. E fui empresária, né? Eu tinha uma empresa, a gente ajudou mais de 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas a emagrecer. O que fez acabar? Foram as canetas? Não, muito pelo contrário, eu acabei no auge. Léo, eu sou da época do lançamento, que em 1 hora eu fazia 11 milhões. Abri o carrinho e fazia 11 milhões. Agora... 11 milhões de reais. Sim, você já sabe, Eu você sei acompanha a minha disso. vida, Eu você já foi na acompanho. minha casa. Eu já fui. Enfim, eu sempre fui empresária, enquanto as pessoas não sabiam nem o que era. Elas eram influenciadoras e eu tava, tipo, muito à frente. Eu acho que eu tive o único programa de emagrecimento que custava 300 mil reais, é uma coisa muito diferenciada. Então eu tenho muito orgulho de tudo. Só que não combinava mais com o meu estilo de vida. Depois de 15 anos trabalhando com emagrecimento, quando eu vou fazer um lançamento de um produto de emagrecimento, eu sou a cara do negócio. Então eu preciso não só estar bem, porque ninguém contrata cabeleireiro que tem o cabelo ruim, dentista que tem o dente podre, então a pessoa que fala de emagrecimento ela tem que estar bem fisicamente. E para eu estar bem fisicamente, eu também tinha que vestir um topzinho, um biquíni. Depois que eu casei com o Thiago e depois da minha virada de chave, até meu encontro com Deus e tudo mais, eu olhava para mim e falava, gente, sou uma mulher de 40 anos, casada, com 2 filhos, não vou mais ficar botando Mostrando biquíni, não cabe, porque aí era forçado. Não que eu não podia, eu posso se eu quiser. Mas sabe quando é forçado? Eu falo, já não cabe mais para minha realidade. Não me sentia bem. Quando eu tinha o programa, ele estava no auge, eu morava na Califórnia, andava de patins, de shortinho. Cabia, ela era a minha realidade. Agora eu ter que forçar uma realidade, então aquilo começou a parar de fazer sentido. Eu comecei a me conectar com mulheres empresárias, que hoje faz muito mais sentido para mim, devido não só às minhas empresas, mas do Thiago e tudo mais. E hoje eu tenho uma mastermind para mulheres empresárias, eu só trabalho com high ticket. Então eu migrei de um lugar para o outro. Você Eu faz o tô quê? muito feliz. Me explica.
Mastermind é um grupo de mulheres empresárias, aonde você ajuda a potencializar o negócio. Então, eu, o Thiago, o Roser, que é um sócio nosso do digital, a gente pega o negócio e acompanha essas mulheres durante um ano para alavancar o negócio delas. Tá, qualquer negócio. Qualquer negócio de pessoas mais bem-sucedidas. Você já tem que estar faturando um tanto e etc e tal. Então, não, a gente tem que ser uma empresa inicial. Não pode ser uma empresa inicial. Exato, tem que ser uma empresa. Até mesmo porque é um produto muito caro, não é um produto barato. O Mastermind, em geral, ele começa de 100 mil para cima. Tá bom. Porque você entrega muito, né? Você acompanha um ano e você faz uma É promessa. tipo uma consultoria? Tipo uma consultoria, só que uma coisa mais particular. Você realmente olha o negócio da pessoa, desenvolve. Só que eu só faço com mulheres. É só para mulheres. Só para mulheres. E eu sou muito feliz fazendo isso. Já tem um tempo que eu tô com o meu Mastermind, que é meu grupo de mulheres, que é onde eu tô aqui no escritório. Eu faço... Olha, dá uma olhada nesse escritório, totalmente lúdico. Por que muito, isso? né? Eu acho que eu sou muito feminina, assim, eu tenho um lado muito feminino. E tem um pouco da minha história, a árvore, porque eu sou muito grata ao que eu te falei, ao Seca Você. A minha história com o Seca Você começou através da minha cura. Eu tive um câncer, me curei. Meu pai teve um câncer. Também. O médico deu 3 meses de vida para ele, ele viveu 3 anos a mais. Então, eu me curei através dos alimentos saudáveis. Frutas, verduras e legumes. E aí, isso representa a minha história e minha vida. E isso continua fazendo parte da sua vida. Vai fazer para sempre. Eu vou me alimentar saudável para sempre, porque eu nunca foi sobre vender. Os meus números foram as consequências da minha dedicação, mas eu sou apaixonada pela alimentação saudável. Então, isso é prova de que aquilo ali não era algo momentâneo. De jeito nenhum. Aquilo ali era a sua vida e continua sendo. Continua sendo e vai continuar pro resto da vida. Tanto é que você mudou o negro, né? Você mudou Total. Você mudou outra pessoa. Outra pessoa. Outra pessoa. O corpo dele é outro corpo. A saúde, né? Eu acho que não só o corpo, mas a saúde mental, ele é mais leve, ele ri mais. As coisas são... Quando a gente está bem emocionalmente, de saúde, porque a saúde é física e emocional, tudo fica diferente. Então, ele fez muito bem para mim, eu fiz muito bem para ele. Somos outras pessoas. Quando você olha os dois, você fala, nossa, se encontraram aqui e viraram uma outra coisa. Eu acho que isso é legal dos relacionamentos, né? Eu com você sou uma pessoa, eu com ele sou outra pessoa. Porque as misturas são diferentes. Se é suco de laranja, eu sou suco de uva, a mistura dá uma coisa diferente com suco de limão. Então, não é que você é fingido ou é outra personalidade, é que a mistura, alguém te desperta o bem e alguém te desperta o mal. Eu poderia dizer que ele é sua alma gêmea? Eu acho que sim. Se não for, vai ser, porque eu vou obrigada. Agora, quanto tempo você demorou para descobrir? Bom, assim que a gente... Ele me fez uma entrevista de emprego, né? Vamos falar. Contextualizar. Contextualizar. Ele me pediu em casamento antes de me beijar. E me perguntou se eu queria ter filhos, fez uma entrevista de emprego. Se eu queria casar para sempre, porque ele não queria separar, e etc, etc. Tudo isso antes de me encostar. Então, a gente primeiro fez um voto de compromisso um com o outro. Ele muito religioso. Não é nem religioso, ele acredita muito em Deus. Não é a palavra certa, não é religioso. Não segue uma religião, mas sim... Ele é evangélico, mas ele não é religioso, porque a religiosidade faz as pessoas ficarem cegas. Ele é evangélico, mas sem essa coisa, não tem uma denominação de uma igreja específica, né? Ele acredita muito na Bíblia e na palavra ali. E eu estava naquela minha fase que você conhece bem, que depois que eu tinha me separado, eu mergulhei na igreja, eu morava na igreja. Você lembra, né? Eu morava na igreja de manhã, de tarde, de noite. Orava de manhã, de tarde, de noite para Deus fazer um milagre na minha vida e aparecer esse milagre que apareceu, né? Um homem que me respeitasse, que acolhesse os meus filhos, que fosse provedor, o que não é fácil, porque eu sempre fui uma mulher muito independente, que desse conta. Faz diferença? Um homem ser provedor e não ser provedor? Nossa, não ia falar um palavrão aqui. Vamos lá. Eu sou uma mulher que eu sempre fui muito bem sucedida financeiramente. Quando eu encontro um homem que ele não dá conta financeiramente de bancar todos os meus custos, ele precisa ser muito bom emocionalmente para que ele não se sinta menor. Porque tendo uma mulher bancando tudo, normalmente esse homem se sente menor. Quando ele se sente menor, ele vai ter que se sentir maior em algum lugar. E aí isso é um problema. Então eu pensava, então eu vou morrer solteira, porque eu morava numa casa de 10 mil metros, 15 funcionários, um monte de coisa. Eu falei, quem que vai dar conta? Sabe que a gente estava discutindo isso outro dia, estávamos falando sobre isso outro dia. Exatamente. Que tem que ser muito homem para aguentar uma mulher que ganha muito mais que ele. Total.
total. Tem que ser muito homem, tem que ter o caráter muito definido, tem que ter a personalidade, a psique. Então eu pensava, não quero, eu quero um cara que chegue junto, eu quero um cara que pague as contas, eu tô cansada de ser a provedora, em todos os sentidos. Aí os meus amigos falam, esse cara não existe, você vai falar, é solteiro. Mas você, Maíra. Exato. E Porque você já ganhava muito. Eu fazia muitos milhões, então não fazia sentido. E aí, graças a Deus, veio este que é assim, nossa, eu não me preocupo com absolutamente nada. Ele fala todos os dias da minha vida, ele fala, você sabe que você não precisa trabalhar, né? Eu falo, não, mas eu gosto e tal. Mas é outro nível, ele é um grande empresário, ele é o maior influenciador de finanças do Brasil e o segundo maior do mundo. Ele tem uma empresa grande, multibilionária, não é nem milionária, então ele me dá uma segurança não só financeira, mas uma segurança emocional para mim, para os meus filhos, para minha família. Homem. Eu nunca vi um menino tão homem na minha vida. Eu sou, assim, apaixonada por ele, mas mais pela postura dele. É um menino de 30 anos, você fala, ele tem 60. Porque, muito. Ele é muito sério, ele é muito direito, preto no branco. Não é, não é. Não gosta de mentira, mas de uma maneira over que eu nunca vi. Mas vamos lá, você chegou, você é mais velho que ele? Sou. Tá. Ele tem 35, eu tenho 42. Tá. Então tinha alguns desafios. Vários. Ele queria engravidar? Sim, queria muito. Esse era um pra você? Isso, eu tinha certeza que eu não ia ter mais filho. E aí, como é que foi? Então, ao mesmo tempo que as minhas gravidez, de certa forma, eu acho que toda gravidez tem algum tipo de trauma para uma mulher, em uma certa nuance. Gravidez, você empresta o seu corpo para uma criança habitar, onde ela pega tudo que é de bom que você tem, psiquicamente, emocionalmente, os seus órgãos são todos espremidos, você não tem pulmão para respirar. Eu durmo sentada agora. Ainda? A barriga... nossa, eu durmo sentada, porque eu não consigo respirar. Olha o tamanho da minha barriga. Olha o tamanho do meu marido. Eu nunca tive uma barriga tão grande assim. Eu fico apavorada, eu falo, meu Deus do céu, vai explodir. Então, assim, é um período já difícil por si só. E eu tive 2 experiências bem difíceis na gravidez. Então, eu tinha medo de passar por isso novamente, de começar tudo de novo, aos 42. Aí eu perdi um bebê, porque eu engravidei e perdi o Rafa, que foi a anterior. E depois eu descobri que eu tinha trombofilia, que é a mesma doença que faleceu a minha babá, meses antes de mim. Que foi tudo muito forte. Então, eu tinha que querer muito. Eu tinha que estar muito decidida. Eu tomo Clexane todos os dias, que é uma injeção, para que eu não perca o bebê. E vou ter que continuar tomando essa injeção para que eu não morra pós-parto. Porque a trombofilia é um trombo que se forma e ela ou dá embolia pulmonar, ou parada cardíaca, ou parada respiratória, e você morre, literalmente. Então eu não posso parar de tomar injeção. Então você tá no limite, digamos assim. Total. Eu tô na mão de Deus. Você tá disposta a isso tudo? Muito, 100%. Eu nunca estive tão disposta na minha... eu acho que tudo que eu me proponho a fazer, Léo, e também você sabe disso, eu me proponho, de verdade. Não existe nada que eu faça mais ou menos, meia boca. Se é pra fazer, eu vou fazer. Se é pra acreditar, eu vou acreditar. Eu acho que eu sou... É uma arrogância dizer que eu sou a pessoa que mais acredita, mas eu sou uma das pessoas que mais acredita no ser humano, que mais acredita no amor, que mais acredita na bondade, na regeneração das pessoas. E eu tenho que acreditar, eu acho que a gente tem que acreditar. O mundo pode estar cruel tanto que for, se você perder as esperanças de viver um grande amor, de ser feliz, de dar tudo certo, então vai logo, chegou sua hora, você está fazendo hora extra aqui. Então, eu vivo intensamente. Eu gosto de viver intensamente. As pessoas falam muito sobre a diferença da Maíra Cardi do TikTok para a Maíra Cardi do Instagram. Interessante. Dizem que ela é bem mais interessante no TikTok. Por quê? Na verdade, a Maíra do TikTok é a que você sempre conheceu e a que você sempre brigou com as pessoas para dizer ela não é assim, eu conheço ela. Foi uma ideia, na verdade, que o pessoal internamente, a Letícia, que é uma social media minha maravilhosa, teve. Ela falou, Má, as pessoas não conhecem você e elas precisam conhecer você. Porque todo mundo que conhece você é apaixonado por você, tem esse seu jeitão e tal. Ela falou, você já tentou o TikTok? E na época, eu tinha a visão de que TikTok era coisa da dancinha. Eu também tinha. Nada a ver. Então, eu pensava, tem nada a ver com aquele negócio e tal. Ela falou, mas ali você faz sem compromisso, não é trabalho, tem um negócio que chama série. E aí você pode fazer em série da construção, série da sua gravidez, série... Falei, vou tentar. Então, eu entrei numa plataforma sem tipo compromisso. Um reality.
sem compromisso nenhum de trabalho, Tá. de ter que mostrar alguma coisa, de performar alguma coisa. Eu sou eu falo o que eu penso, se eu gosto, se eu não gosto, se eu não gosto, se dá errado eu falo, se dá certo eu falo. E aí as pessoas me conheceram pela primeira vez. O Instagram é uma ferramenta de trabalho, você performa para estar ali, você mostra o seu trabalho. Então, normalmente é um recorte que você coloca ali e que não diz quem é você. Ainda os stories você consegue trabalhar um pouco mais, mas o feed, você olha ali, você não pode saber como é uma pessoa. E como você falou, sempre as coisas que saíram da minha boca deram muitos cortes, gera muito clique, você sabe disso. Então as pessoas sempre procuram tirar o contexto para ganhar visualizações. Isso também foi uma coisa que foi modificando a minha imagem, porque as pessoas liam matérias fora de contexto e não conheciam a Maíra como ela é. No TikTok é muito eu do jeito que eu sou. Então eu acho que é isso. Pela primeira vez as pessoas estão me conhecendo. Quais foram as séries que mais bombaram? A série da construção da sua casa. Da obra que tá ainda, que eu vou te falar. Explica, conta pra gente aquela história, sinceramente, eu achei o máximo. Você colocou uma Bíblia Sim. em cada Cômodo. Cômodo. Você fez um buraco. Sim, as pessoas, algumas até ficaram ofendidas com isso, né? E falaram, nossa, mas você tá pisando em cima da Bíblia, mas não é assim que a gente vê. Deus sustenta tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu devo a Deus. E eu preciso lembrar da palavra, eu preciso lembrar que Deus me deu aquela casa, que Deus me deu aquele alicerce. O chão é a base. Sem o chão, você cai. Então, quem segura os meus pés é Deus. Então, a gente passou dias orando na casa com louvor e pedimos para os pedreiros fazerem buracos. A gente abria a Bíblia, escolhia um tema específico que tinha a ver com o quarto da neném, com o quarto da Sofia, com a sala de cinema, mas em todos os cômodos. E fizemos uma oração para depois fechar, para a gente se lembrar que aquela casa é de Deus e que quem sustenta a nossa vida é Deus. Então esse foi o objetivo dali. Obrigada. E quando você vê as críticas? Eu não vejo, você não lê? sabe, eu continuo igual, eu continuo não lendo, agora mais ainda. Antigamente, eu acho que alguma coisa até chegava em mim, pela minha equipe e tal. Hoje em dia não chega nada, porque eu peço para eles nem me mostrarem. Léo, o que você pensa, o que Pedro pensa, Pablo pensa sobre mim, é um problema de Pablo e de Pedro. Não tenho nada com isso. Eu sei quem eu sou, eu sei onde eu quero chegar. As pessoas derramam o que elas têm dentro delas, é sobre elas. Se eu estou mal-humorada, tudo vai estar feio. Se eu estou feliz, tudo vai estar lindo. Então, o dia que você estiver derramando ódio sobre o mundo, não é sobre quem você está derramando, é sobre a sua vida. Então, eu deixo o seu lixo, ele não pode me atrapalhar. Eu deixo o seu lixo com você. Então, eu não fico lendo as coisas das pessoas, eu vivo a minha vida. Você fala, não sei se você quer falar isso, você pode falar sobre o Rafa. Posso, lógico. Pode? Claro, com certeza. Porque foi uma perda muito abrupta. Sim, né? sim. E vocês chegaram e vocês mostraram tudo o que estava acontecendo. Houve algum erro nesse momento ali da vida de vocês? Olha, quando a gente engravidou do Rafa, foi tudo muito rápido. Eu nem poderia engravidar, eu tinha que fazer um tratamento de saúde e tudo mais. Ele foi uma promessa de Deus muito interessante. Faltava 10 dias para completar o mês. E foi um profeta na minha casa, nas células que eu sempre faço. E ele falou, ainda esse mês você vai engravidar de um menino. E de quem? Um profeta foi na minha casa. Falou? Falou, chama Saulo Matos. O Saulo foi na minha casa, na frente de todo mundo, a gente tinha umas 40 pessoas fazendo uma célula. Ele mandou minha sogra levantar e falou, pega na barriga dela, eu tenho esse vídeo se você quiser. E aí ele falou assim, ainda esse mês, faltam 10 dias para acabar o mês. Põe na mão na barriga dela, falou pra minha sogra, falou, ainda esse mês você engravidará de um menino. E aí a gente falou, eu falei, coitado, vou desmentir o profeta já, porque daqui 10 dias acabou o mês. Eu jurava que era impossível, porque eu tinha um laudo de que eu não estava ovulando, que era impossível estar grávida. Inclusive eu ia fazer uma cirurgia para colocar um chip de testosterona, entre outros hormônios, para poder arrumar a minha saúde para engravidar. Então, eu fui até a cirurgia, falei pro meu médico, olha, o profeta falou que eu ia engravidar, eu posso botar isso se eu engravidar? Ele falou, não tem como você engravidar, você não tá ovulando, é impossível. Eu botei. Quando eu estou saindo do médico, eu sinto um negócio. Aí eu falei, você pode me dar um exame de sangue?
Quando eu fiz o exame de sangue, estava tão recente, ou seja, tinha engravidado 2, 3 dias atrás, que ele não estava aparecendo. Estava aparecendo incongruente. Ainda não tinha um resultado preciso, mas tinha umas coisas alteradas. Na dúvida, eu já tirei o negócio. Eu falei, isso está muito estranho. E depois de 10 dias, eu descobri que eu realmente estava grávida, porque positivou o teste. Então... Que loucura! Muito. Então, eu pensei, por que Deus está me dando essa criança? Eu nunca imaginei que eu ia perder. Aham. Porque, né, é uma Sim. promessa de Deus. E aí, quando eu engravido do Rafa e eu perco, é um susto, porque nenhum momento o médico me falou que eu ia, na verdade, parir ele, né? E ele ia sair inteiro na minha mão. Porque imagina o meu susto. Foi muito difícil para mim. Saiu inteiro na sua mão? Inteiro. Eu não tinha a menor ideia. Porque eu fui pro médico, se eles me falaram, você tem a opção de fazer a curetagem aqui, ou você pode ir para casa e você não vai ver, vai sair no meio do sangue. Falei, tá bom. Achei que falei, prefiro natural e tal. Nessa noite eu comecei a ter uma cólica insuportável, eu estava cheia de criança em casa, cuidando das crianças, uma cólica, e eu sabia que eu estava parindo, porque era dor de parto. Eu tenho 2 filhos, eu sei como é. Eu falei, gente, não é possível, eu tô com dor de parto. Eu estou literalmente entrando em trabalho de parto. Uma das coisas mais difíceis que existe é você entrar em trabalho de parto de um filho que não está vivo. Porque você sente tudo, você vive tudo e ele não está vivo. Então eu senti todas as dores de parto. E a hora que eu sabia que ele ia sair, eu simplesmente botei a mão e ele saiu inteiro. Eu assustei, óbvio que eu assustei. Não fui orientada, ninguém me falou. Aí eu olho e eu não sei, eu jogo fora, jogo na privada, enterro, falo pro Thiago, não falo, fico quieta. Fiquei extremamente assustada. Isso de noite e eu fui acordar o Thiago porque eu achei que eu não tinha o direito de tomar escolher essa isso decisão sozinha. sozinha. Afinal, é de vocês dois. Exatamente. E ele completamente emocionalmente abalado porque era o primeiro filho dele e assustado porque é isso, você completamente despreparado, você vê o seu filho na sua mão ali, você fica também, faço o quê? E aí, enfim, eu fui deitar e aí quando eu acordei, o mundo já estava de ponta cabeça, porque o Thiago ele tinha postado, ele ficou emocionalmente abalado, até agora, na verdade, tá? O Thiago foi conectar com a nossa filha agora esse último mês. Ele nem pegava direito na minha barriga. Ah, é? Porque ele ficou traumatizado. Imagina. Ele ficou com muito receio de perder, sofreu muito com a perda do Rafa. Porque ele criou muita expectativa, ele queria muito um menino, era um menino, a gente viu que era um menino. A hora que saiu na mão, você viu, estava inteiro informadinho. Então ele criou uma expectativa, se assustou, se frustrou, falou não quero. Aí depois veio o resultado da minha trombofilia, então ele ficou, vai que perde de novo, que pode perder a qualquer momento. Então agora no final, que eu tô com 9 meses, que ele entendeu, que o médico falou, ó, qualquer momento que ela tiver, tá 100% garantido, aí ele começou a se envolver com a Eloá. Pra não sofrer. Para não tudo que sofrer. sofreu. Emocionalmente, inconscientemente, ele fez isso. E aí eu só fui entender por que eu perdi o Rafa sendo uma promessa de Deus quando Quando? eu tive o aborto. De repente, o meu médico falou, olha, vai uns 3 meses pra gente poder limpar tudo e etc, fazer tudo de novo, pra gente começar a tentar ter um filho. Eu nem menstruei e eu engravidei novamente. Da Eloá, que eu não sabia que era Eloá. Eu não cheguei a menstruar, foi um negócio muito louco. E aí, quando eu engravidei, eu liguei pro meu médico, o Dr. Cláudio Ferrarese, e ele falou, Maíra, tem alguma coisa estranha. Por que você perdeu se você engravidou tão rápido? Porque você tá com 42, mas sem engravidar tão rápido, você tá ovulando bem, tá tudo certo, tem algo errado aí. E ele começou a pedir exames que ele jamais pediria, um deles é trombofilia. Por que ele jamais pediria? Porque eu tenho 2 filhos, eu nunca tive nada, não teria trombofilia. Só que ele pediu a trombofilia adquirida, e descobriu que eu tinha. O que aconteceria se eu tivesse tido o Rafa? Eu morreria no parto. Se ele não tivesse morrido, eu morreria no parto. Então, o que a gente entendeu? Que o Rafa veio para me curar. Só que Rafa foi um nome que Deus deu pra gente, dele, né? A gente escutou um dia numa música e bateu no nosso coração como se fosse audível Deus falando. Rafa chama Deus da cura. Então, quando eu entendi o propósito dele, ele veio para me curar. Então, eu perdi o Rafa, mas ele tem um papel importante. Graças ao Rafa eu estou viva, vem a Eloá. Então, ele cumpriu o papel dele. Deus disse que eu teria um filho menino, eu tive. E ele veio fazer o papel dele, que foi me curar.
Uma coisa que eu não falei antes do começo da entrevista, porque você falou que ele fez uma entrevista de emprego, como se fosse... Mas existe uma coisa básica, né? Quer dizer, que ele já pensou em casamento sem antes te beijar. Você não sabia nem se é da match, né? Exato. E se Eu não achei desse que ele era match? meio louco. Eu achei que ele era meio doido. Eu falei, gente... Porque você não é fácil, Maíra. Não sou fácil. Eu sou uma pessoa de personalidade forte. Eu sei muito bem o que eu quero. Eu sou muito bem determinada. Eu sou cheia de querer. E ele também. Ele é um cara de personalidade forte, sabe? Só que ele chegou muito definido, tudo que ele era, o que ele queria. E foi o primeiro homem que chegou me dizendo o que ele tolera e o que ele não tolera. Porque, em geral, em relacionamento, as pessoas fingem. Fingem que são boazinhas, fingem que deixam tudo. E aí, de repente, você vai conhecendo a pessoa ao longo do tempo. Ele não. Você prefere assim? Prefiro. Me fala logo os seus defeitos de cara pra ver se eu quero, se eu tolero. Não é melhor? Assusta, inicialmente, Claro. porque você fala, nossa senhora. Mas fala, não, ele sabe o que ele quer, ele sabe quem ele é e tal. E eu sabia que eu ia ter que mudar muito. O Thiago é um dos maiores empresários do mundo. Não tem como eu me manter a mesma pessoa ao lado dele. Eu sabia que eu tinha que mudar meu jeito de vestir, meu jeito de falar, meu jeito de portar, a minha exposição, porque ele era uma pessoa extremamente workaholic e introvertido. Então eu falei, esse cara só trabalha, e de repente eu venho como um furacão na vida dele, sai expondo tudo. Então teve uma comedida. Eu cedi muito e ele também cedeu muito. Porque você não via a cara dele em lugar nenhum, você veio em todo lugar, né? Então os dois cederam. Não, em todo lugar que ele não quer. Todo lugar que ele não quer. lugar tipo que ele... no seu site. Exatamente. Do só TV. Deixa eu te falar uma coisa da Sofia. Claro. Da questão que você achava que era birra e que você descobriu que não era birra. Qual delas? Era um probleminha. Hipersensibilidade sensorial? Exato. Eu não sabia qual era o nome. Tá. Hipersensibilidade sensorial. Sim. Que pra muitas... Quando você falar isso agora, vai atingir muitas mães. Sim, vai ajudar muitas mães. Vai ajudar né? muitas mães. Porque a criança, ela tem a fase da birra, o que é totalmente compreensível, né? Eu não quero isso, não quero aquilo. Ela está se descobrindo o que ela gosta, o que ela não gosta. Eu e você somos da fase onde a gente não tinha que querer nada. Nada. Era o que os pais queriam, pronto, acabou. Exatamente, igual abaixo. Exatamente. E foi, inclusive, um dos motivos que eu acredito que eu sofri muitos abusos. Desde a infância até a minha idade adulta. Porque a pessoa que não aprende a dizer não, ela não diz não para ninguém. Então, eu não queria que a minha filha fosse assim. Então, também é um lugar que eu olho e falo assim, por que ela não pode dizer não? Claro que pode. Ela tem desejos, tem vontades e tudo mais. Então, eu sempre crio ela, podendo ela dizer não, porque eu quero que ela diga não na rua. Não é questão, eu quero que ela seja educada comigo, mas eu não quero que ela seja abusada em todos os sentidos. Não estou só falando de abuso, mas também estou. Mas abuso de poder, abuso de não conseguir dar limite numa amizade, num trabalho, isso tudo é muito importante. Dizer não para muita gente, até hoje, é um desafio. Muito. Eu tenho muita dificuldade de dizer não. Eu sempre acho que eu estou machucando, que eu estou ofendendo, porque meu pai era muito machista e muito linha dura, é o que eu quero, pronto, acabou. E aí a Sofia, quando ela entrou nessa idade de eu gosto disso, eu não gosto disso, ela começou a se incomodar com roupas. Eu não quero essa roupa, eu não quero isso. E dava trabalho, e eu falava, ai gente, tá ficando chata. Aí passava creme, não gosto desse creme e tal. E aí eu comecei a ser mais dura com ela. Só que eu via que ela sofria muito. Falava, não, você vai usar essa roupa. Algumas coisas têm que ter limite. Não, você vai usar essa roupa, você usou outro dia, por que não vai usar agora? E ela chorava, só que de uma maneira estranha. Ela fazia, assim, ia tremendo, assim. E aí eu falei, tem alguma coisa esquisita, assim, não é normal. E aí eu levei ela para fazer nas psicólogas. Na verdade, quem me alertou inicialmente foi a mãe de uma amiguinha da escola, da Sofia, que é a melhor amiga, e que conhecia muito a Sofia. E ela falou, Má, eu acho que ela tem hipersensibilidade sensorial, vamos analisar. Aí eu falei, o que é isso? Eu nem sabia. É quando o seu cérebro, ele reage de uma maneira diferente às texturas. Então, por exemplo, textura de roupa, textura de creme, o cérebro dela lê de uma maneira diferente, ele não lê da mesma maneira que o nosso lê. Então ela não consegue, é como se estivesse machucando ela tem uma agonia e não tem o que fazer, não é uma birra, é uma agonia. É uma doença, né? Emocional, ali, psíquica, é uma disfunção cerebral. Então, por causa disso, mudou completamente a minha vida, porque a partir do momento que eu entendia que não era birra, ela se acalmava.
Porque eu falava, não, calma, filha, a gente vai achar uma outra textura. Eu entendo que essa textura não tá boa. Essa aqui tá boa? Aí ela fazia, e se acalmava e ia vendo outras texturas. Gente, eu nunca ouvi falar disso. Então, olha que, eu também nunca tinha ouvido falar, e olha que quantas crianças devem ter sofrido, devem ter apanhado na sova dos pais. Ah, bota essa saia, pronto, ele irrita! O meu filho possivelmente tem, o Lucas, e eu nunca soube. Que já tá um homenzão. Que já tá um homenzão, casou e tudo. Por quê? Porque Lindo casamento, hein? Obrigada! Parabéns. Muito obrigada. É muito bom. Eu acompanhei ele já era grande quando eu Sim. conhecia, mas eu vi ele casando é uma loucura, né? É muito bom. Você... E é respeitador. Muito. Fiel, educado, nossa, trata ela igual uma princesa. Casou com 24 anos, né? Hoje quem casa com 24 anos? Casa? Ele é muito decidido. É da igreja para casa, da casa para o trabalho, só. Nunca foi para balada, nunca bebeu, nunca... Certinho, assim. Gente, muito, que maravilha, muito orgulho, muito orgulho, muito orgulho. E eu acho que ele tem a sensibilidade hipersensorial, porque ele sempre usou a meia do avesso. Ah, é? Eles têm essas coisas. Então, eu acho que deve ser um borogodó meu aí, que veio com também acho. defeito. Então fica atento agora com a Eloá. Então, fica até um recado aí para as mães. Por exemplo, é textura de tudo, é textura de comida. Às vezes você acha que a criança está fazendo birra. Comida também? Também. Depende da textura da comida, não consegue comer, não desce na garganta. Creme, roupa, etiqueta, textura de quando é muito grosso. Tudo ela pega assim para ver se ela quer. Sofá. Às vezes não consegue sentar no sofá. É bem desafiador. Nossa. Outra questão. Quando o negro chamou a Sofia, quando a Sofia chamou o negro de pai, deu muito o que falar. Ainda dá, só que de uma maneira mais amena, eu acho, né? Por que tanta polêmica? Olha, eu acredito que o Brasil, o mundo de um modo geral, está mais acostumado com ódio e com desamor do que com amor. Porque excesso de amor nunca é demais, né? E ela decidir chamar ele de pai é porque ela entende que ele o ama como um pai. E eu acho que o excesso de amor não pode ser ruim, mas infelizmente a gente está mais acostumado com o contrário. Então isso acaba chocando as pessoas, porque não é o usual mesmo, né? Não é o normal. A verdade é que isso não diminui, nem isenta, nem exclui o pai dela biológico de nada, absolutamente. Mas no dia a dia, o Thiago é muito presente. A Sofia mora comigo, a cada 15 dias ela vê o pai biológico. Então, ele também faz um papel. Ele que faz tarefa, ela estuda num colégio que é 100% inglês. Ele faz tarefa todos os dias com ela, ele lê com ela, a gente janta junto, eles jogam tênis, eles brincam. Então, existe uma relação de afeto que a criança mesmo identifica, porque o comportamento desta pessoa é como um pai. E o Thiago é um super pai, ele é um paizão, não só para ela, mas para o Lucas. Para você entender o quanto o Thiago é um paizão e isso não é forçado, meu filho tem 24 anos. Ele conheceu o Lucas, um homem. Ele conheceu o Lucas agora, com 20 anos. E quem fez o papel do pai no casamento do Lucas, mesmo o Lucas tendo um pai biológico, foi o Thiago. O Lucas vê o Thiago como pai. Dia dos Pais, o meu filho passou com o Thiago. Que massa. Então, esse mesmo papel que ele faz para a Sofia, ele não faz para o Lucas. Não é exclusivo da Sofia. Não, ele faz papel para os dois. É muito Dele, do Thiago. Ele é muito responsável. Ele queria muito ser pai. Ele quer muito ser pai, mas acima de tudo ele é muito responsável. Não, eu tô falando que ele já é pai. Sim. Você tá entendendo o que eu queria dizer? Sim. Ele já é mas pai. é porque ele quer vários, né, Léo? Ah, é? Ai, Como é, mas não vai ser só a Eloá, não? Não, ele quer mais. Ele quer continuar sendo pai. Mas eu acho que tem mais a ver com a responsabilidade dele. Porque ele é muito responsável. Ele sabe que quando ele casou comigo, ele não casou comigo. Ele casou com a minha família, com os meus filhos. Então, ele assumiu isso pra ele. Então, hoje, ele é um super pai da Sofia, um super pai do Lucas. O Lucas não chama ele de pai, mas o Lucas trata ele como pai. Os conselhos, o Lucas pede pra ele, o Dia dos Pais passa com ele. No casamento, o Lucas fez discurso olhando no olho dele, agradecendo ele, que acabou de conhecer um homem feito. Então, para uma criança que estava começando a vida, com 3 anos de idade, é muito mais fácil para ela conectar e chamar de pai. É muito mais fácil para ele conectar com ela, porque brinca e tudo mais, do que com adulto, mas ainda assim ele conectou muito. Vocês estão juntos há 2 anos? De casado, sim, mas 2 anos e pouco, né? Tá. De casamento. Foram 5 quase dias para comemorar os 2 anos de casamento? Todo ano a gente faz isso. A gente fez a primeira. Não é exagero, não, mãe? No casamento, que a gente fez
5 dias. Na renovação de primeiro ano, mais 5 dias. E agora, nessa terceira renovação, né, mais 5 dias. Eu amo reunir os meus amigos e as pessoas que Celebrar eu mais o amor. amo, celebrar o amor. Então, o que acontece? O Thiago, ele tem a vida muito corrida. Ele tem a agenda, tipo, muito agitada. Muito louca. Às vezes, ele tá em 3 cidades ao mesmo tempo. Mas eu me lembro, desculpa te cortar, tá? Eu me lembro que a nossa primeira entrevista, você marcou assim, olha só, Léo, é até 7h30, porque 7h30 eu tenho que botar a Sofia pra dormir. É isso, eu sou bem certinha. Os seus horários com são muito... Muito. Os dele também são assim? Também são assim. Então ele trabalha até determinado horário? Tudo é cronometrado. A gente tem o cronômetro para acordar, para tomar o café da manhã, para tomar o banho. Se atrasa o banho, ou se o cara do café da manhã não põe na mesa no horário certo, a gente atrasa tudo. Atrasa o dia inteiro, é uma loucura. A vida dele é muito, muito corrida. Tipo, a maioria dos compromissos ele faz de helicóptero, porque não dá nem para fazer de carro, porque daí perde. Então, ele tem uma vida cansativa, insana, emocionalmente, psicologicamente. A gente tirar 5 dias ali, uma semana inteira, né, de segunda a sexta, para juntar os nossos melhores amigos, que também têm a vida corrida, e poder estar junto, isso não tem preço. Então, não é sobre uma festa, não é sobre um casamento, é para celebrar o amor. Inclusive, esse primeiro evento desse casamento, ele foi para os nossos amigos, a gente fez para os nossos amigos, a gente celebrou, todos os casais renovaram votos. Então, é muito gostoso. Eu acho que a gente trabalha tanto para isso. O dinheiro, ele tem que te servir, não você servir o dinheiro. É muito claro isso para você. Muito claro isso para mim. Tá. Eu uso o dinheiro para ajudar as pessoas e muito, e para estar em comunhão com a minha família. Você entende que ajudar volta? Eu entendo, mas eu ajudo porque eu amo. Tá não bom. é nem por conta da lei do retorno. Nem por causa da lei do retorno. Eu gosto. Deixa eu te falar outra coisa. Você faz publi hoje em dia? Não, de jeito nenhum. Já te procuraram? Mas muito. Todos os dias, todos os meses é uma briga. Por que você não faz mais publi? Primeiro porque eu não preciso mesmo. E depois porque eu acho muito exaustivo você ficar ali falando de alguma coisa artificialmente. Se é um negócio que faz parte da minha vida, que eu tô afim, que eu quero muito, por exemplo, agora nesses 5 dias de casamento, eu escolhi algumas empresas específicas que eu amo e que são das minhas mentoradas. Eu quis falar. Eu falei, eu quero falar, mas aí é diferente, não é publicidade, é porque eu tô afim de falar. Mas hoje em dia é um dinheiro que não faz diferença na minha vida, que não muda e que, eu tenho o quê? Eu não quero ter que nada. Eu quero vir falar. Na internet, eu quero vir falar do que eu quiser, a hora que eu quiser. Principalmente se eu olhar para essa flor e falar, ela é uma bosta, eu quero falar que ela é uma bosta. Não quero mentir que ela é uma bosta, eu não quero enganar as pessoas. Então isso é uma questão. O que você não faz mais nada que você não queira? Nada. Nada. Bom viver assim, né, Léo? que vida maravilhosa, Maíra. É maravilhosa. Então, eu me estou me sentindo um privilegiado que você só está dando essa Total. entrevista que você quer. Total. Há 3 anos eu não dou entrevista pra ninguém. Até para falar com ela foi difícil, que você tem dificuldade. Não olho mais telefone. Você não olha telefone. Também não preciso. Eu não quero. Eu olho quando eu tô afim e tal. Eu trabalhei tanto no telefone, eu fui muito workaholic. Você foi muito? Muito workaholic. Trabalhei muito, muito. Que eu fiquei muito perto de um burnout, de um cansaço. Foi? Nossa. Na verdade, eu tive um burnout. Tinha hora que o telefone tocava, dava até falta de ar. Eu falava, eu não tenho que lidar com isso. Léo, é muito difícil você ser uma mulher responsável por tantas famílias. Eram 400 colaboradores, 400 famílias ali dependendo de mim, os meus filhos, os meus funcionários. Vários momentos eu chorava, exausta, cansada, dormindo 2 horas por dia, tendo que cuidar de criança pequena, de bebê pequeno. Falava, gente, eu só queria tirar um dia de descanso. E eu não podia, porque só tinha eu, pelos meus filhos, pelas minhas coisas. Então, o Thiago, ele veio não só como o marido dos meus sonhos, mas ele veio como um descanso na minha vida. Eu aprendi a ser mulher com o Thiago, porque eu era um menino, né? Eu era o macho da minha própria vida. Exato. Eu falava, eu sou o velho rico da minha lancha. Eu tinha orgulho de falar isso. Hoje, Ai, graças a Deus é ele, o velho milionário. Pior que meu papai Mas ele é o meu velho, é novo milionário. milionário. Tô ótima. Porque eu não quero mais esse lugar. Não quero mais esse fardo pra mim. Fui muito feliz, sou muito orgulhosa de ter sido uma mulher independente e tal, mas chega. Ai, ele que tem essa responsabilidade, não quero nem saber. eu vou tocar em outro assunto, se você não quiser falar, fique à vontade, Tá bom. ok?
do episódio que gerou grande polêmica quando a Sofia disse que o celular de um funcionário era celular de pobre. Então, eu nunca falei sobre esse assunto, porque eu acho que não precisava ser falado mesmo. Achei que teve todo um contexto, mas vamos lá. Primeiro que a gente está falando isso tem uns 2 anos, né? Então ela devia ter 4 aninhos. Uma criança de 4 aninhos, ela não sabe o que ela está falando, sabe nada. Uma criança de 4 aninhos, ela é um repete. Ela repete o que ela ouve. Sim. E é isso. E a Sofia, ela é engraçada demais, ela tem uma personalidade meio debochada, tal. Ela é assim. E eu nunca comentei isso, mas no próprio dia eu mesma falei com a pessoa e falei, não cabe, não quero falar sobre esse assunto e tal, mas já que você está me perguntando, ela escutou isso de 2 bocas e na brincadeira. Tanto a minha babá, a vavá dela, quanto a própria pessoa, o dono do celular, eles 2 brincavam entre eles. Eles brincavam, ai, meu celular é de pobre, meu celular é de pobre. E eles brincam, eles chamam ela de patroinha. Era uma brincadeira entre os 2, a Sofia não tinha nada com isso. Mas ela ouvia. Ela ouvia, óbvio, né? Ai, patroinha, madame, o que eu vou servir para madame Sofia? Eles falavam, o que eu vou fazer? Hoje é dia de Pix, faz um Pix pra gente. Era a brincadeira deles. E os 2 comentavam muito, ai, meu celular é de pobre, meu tênis é de pobre, meu sapato é de pobre. Ela só repetiu o que ela ouviu deles. Só isso, uma criança só repete. E aí, lógico, virou aquele alastre todo. Eu achei que não cabia eu chegar e falar, ai, gente, e defendê-la, sabe? Ah, ela ouviu da boca dele mesmo e tal. Até mesmo porque as coisas comigo tomam uma proporção muito grande. E eu tô acostumada a ser famosa, tô acostumada a apanhar e etc. Nem todo mundo tá. Eu não queria que isso se voltasse contra ele na época, porque eu também sabia que era uma brincadeira dele com a babá. Eu não posso proibir as pessoas do que elas falam, de como elas falam sobre a vida delas. E aí, obviamente, depois, quando a Sofia chegou na minha casa, porque ela não estava na minha casa, ela estava na casa do pai. E aí, quando ela chegou na minha casa, eu falei, filha, isso não se fala, você ofende as pessoas. E ela falou, ai, mãe, mas eles falam. Eu falei, sim, meu amor, mas eles podem falar, que é sobre eles. Mas é feio, eles não deveriam falar, e aí expliquei e tal. Mas é muito desafiador você criar uma criança com holofotes. Todas as crianças, com certeza, e os filhos de todo mundo já falaram muitas merdas e cagadas e as mães corrigiram. Só que quando tem uma câmera na sua frente, você é julgado o tempo inteiro. Com inúmeros seguidores. Exatamente. Foi um dos motivos que eu excluí o Instagram da Sofia. A Sofia tinha 1.500.000 seguidores no Instagram. Excluí naquele mesmo dia. Acabou, eu falei, chega. Não quero mais essa exposição para ela. Eu mostro muito pouco hoje em dia a Sofia nas minhas redes sociais e ela não tem... Como é que a questão de telas para ela? Não deixo ela... Televisão? Televisão a gente deixa quando é alguma coisa da Disney, mas com a gente. Então, tipo assim, de final de semana vamos assistir um filme em família. Aí ela pode. Mas telas eu não deixo. Pra não dizer que eu não deixo, às vezes quando vai de um caminho pro outro, tipo, a gente vai viajar de carro e aí a criança fica entediada, eu escolho os desenhos, coloco ali e ela assiste. Mas vídeo curto não, de jeito nenhum. Então, dentro do meu domínio, porque a criança vai crescendo e ela vai indo em outras casas e tudo mais. Dentro do meu domínio, ela só escuta louvor e as músicas administradas por mim, que nada de baixaria, nada de... Funk. Jamais, que sensualiza. Eu acho que tudo tem a sua idade. Depois, o que ela vai querer escutar, fazer da vida dela, é um problema dela, mas eu acho que tudo tem a sua idade. Thiago é muito linha dura com roupa, muito linha dura, muito. Ela sempre usou vestido, sempre foi apaixonada por vestido. Aí ela chegou na fase que agora ela quer barriga de fora, shortinho. Não tem essa possibilidade. Ele não deixa e pronto, acabou. Então, tipo assim, no máximo, se ela vai usar uma calça jeans, ela usa um cropped mais aqui, que mostra só um tirinho da barriga. Mas depende do lugar. Aí ela mostra pra ele, fala, pai, tá bom. Ai, não vou botar essa roupa, meu pai não vai deixar. Ela tem esse bom senso. Total. Ela fala, não, meu pai não vai deixar, vai brigar comigo, não vou colocar. O Thiago é muito preocupado, porque, infelizmente, a gente vive num mundo onde as pessoas estão doentes, sensualizam as crianças. Então, ele não deixa mesmo. E tem muita gente criticando quando o Thiago deu banho nela. Pois é. Aí, qual é a questão aí, né? Teve algumas questões aí. Primeiro, ele estava de roupa,
E a Sofia também estava, porque senão eu nem mostraria. Ela estava de calcinha, ele de roupa, e eles estavam brincando. Não era nem um banho, era os brinquedinhos, etc e tal, que é a brincadeira deles ali de toda noite. E aí eu entendo completamente. Eu sou uma pessoa que eu sofri abuso, inclusive na minha infância. Eu sei muito bem do que se trata, eu sei muito bem o medo das pessoas. Eu entendo claramente. Só que hoje eles têm uma relação de pai e filho. E a mesma coisa, por exemplo, a gente tem vários, eu não vou citar nome para não ficar desagradável, mas a gente tem vários casais famosos e conhecidos que adotaram crianças já grandinha. Esse pai não dá banho nessa criança? Nunca. Claro. Qual é a diferença? A coisa é a mesma. A gente escuta a história de pais biológicos que, infelizmente, são crianças. Então, assim, a doença, ela existe na cabeça das pessoas, mas é de qualquer um. Agora, você não pode viver como doente simplesmente porque o mundo está adoecido. Sim, você tem que ficar atento? Sim. Então, eu acho que houve uma problematização maior, até mesmo porque não era um banho, eles estavam brincando, mas eu acho que se fosse, é isso, ele tem uma relação de pai e filho com ela. Eu quero saber, pais adotivos, eles não podem dar banho? Eles contratam uma enfermeira para dar banho? Como funciona isso? Então, é aquilo que a gente fala. Quando a gente vive com holofote, Léo, é muito difícil, porque as coisas saem de contexto. E aí sai a matéria, tipo, o Thiago tá dando banho na criança. Sai uma matéria tendenciosa para as pessoas criticarem. Claro. Só o título, né? Exato. Só o título. Banho demorado, era uma coisa assim, sabe? Meu, quem que foi lá dentro Quem essa foi pessoa? Era um contar banho demorado. Então, isso tudo faz com que as pessoas fiquem mais amargas, mais doentes, mais ácidas. Nesses momentos que às vezes eu falo, vou sair. Aí eu saio, fico lá 1 ano sem internet, 6 meses, muda nada a minha vida. A hora que eu falo, cansei, agora eu vou voltar. Aí eu volto. Mas é porque as pessoas estão adoecidas. Você falou uma vez sobre fez uso do PMMA no rosto e falou abertamente sobre isso. Explica o que você fez, se foi uma pressão da sociedade, pressão do mundo estético, por que você botou isso? Foi uma burrice mesmo. O que é PMMA? Explica. Polimetacrilato é um material muito usado antigamente para pessoas portadoras de AIDS, porque elas começam a perder a massa óssea e tal. Então, eles colocavam nessas pessoas, antigamente, que elas tinham um prazo, entre aspas, de vida menor, que hoje em dia não é mais assim, né? Então, ele foi criado sabendo que ele tinha uma vida de 10 anos útil e aí depois tinham efeitos colaterais muito ruins. Ele foi criado para isso. Só que o meio da estética começou a usar como se fosse como é o nome daquele troço que a gente põe na boca? Ácido hialurônico. Sabe, né? Ácido hialurônico. Então, eles usavam porque ele dura mais, é mais barato, só que eles não avisavam as pessoas. Então, há muitos anos atrás, quando eu falo muitos mesmo, em 2009 foi quando eu coloquei. Eu fui colocar porque eu tinha uma olheira bem funda aqui. E eu, supostamente, fui colocar um ácido hialurônico, que era uma coisa que podia. Uma menina, em 2009 era uma menina, eu não sabia o que eu estava fazendo. A responsabilidade de saber não era minha, era da dermatologista, ali que estava me falando, da médica. E aí eu falei, eu só queria tirar isso aqui, isso aqui. Ela, tá bom. E colocou. Quando ela colocou, já inchou muito. Eu lembro que eu fiquei deformada na época. Eu fiquei 1 mês, 2 meses deformada e ela falava, não, é normal, é normal, é normal. Achei que era, desinchou, mas nunca ficou exatamente a mesma coisa. Ele meio que desceu pra cá, ficou uma bochecha, parecia um fofão. Uns 3 anos depois que eu pus, o meu pai teve câncer. E eu me estressei muito porque quando os hormônios ficam alterados é onde incha. E a minha cara ficou deformada. Eu falei, tem alguma coisa errada. E aí eu fui num outro médico que descobriu, falou, você colocou polimetacrilato. Eu falei, o que é isso? Aí ele falou, quem colocou isso em você? E aí eu fui atrás da pessoa. Eu falei, você colocou polimetacrilato no meu rosto? Você foi tirar essa Fui atrás. De Mato Grosso, de Cuiabá. E aí ela falou, coloquei, mas pode. Aí eu falei, não pode. E você podia ter necrosado a minha cara. Porque aconteceu isso com a Andressa, né? Com o glúteo. Na parte aqui, né? Eu falei, você poderia ter necrosado. Aí, resumindo, eu fiz um tratamento, na época, super intenso, com o líquido de uma moça que fazia com pessoas portadoras de AIDS para poder também remover e tal. E ela fez, removeu o que pôde, mas nunca resolveu.
E aí, quando eu passo um pico de estresse muito grande, ele volta. Só que ele é muito perigoso. E aí, nessa fase, meu rosto ficou muito inchado e eu queria engravidar. E aí, a gente chegou nessa conclusão. Tira, não tira, dá pra tirar? E aí, o médico falou assim, você vai ter que abrir a cara inteira, puxar o rosto todo, fazer um lift, né? Que é aquela cirurgia de veio. Raspar tudo e arrancar. Só que isso também é arriscado. Claro. Então, ele falou, olha, do jeito que tá, eles chamam de não mexa no diabo. De tão ruim que é essa coisa do pau alimentar. Delicado. Delicado. Ele falou, deixa do jeito que tá. E aí, mais pra frente, a gente faz. E aí, eu achei necessário falar, que foi uma das séries ali do TikTok, porque até hoje, muitas pessoas põem e dizem que pode, e não pode. Inclusive, depois desse meu relato, algumas amigas minhas famosas, que também não vou falar o nome aqui, me ligaram, apavoradas. Coloquei na bunda, minha bunda tá toda roxa, tá toda cheia de bola. O que eu faço? E aí eu fui indicando os médicos para elas fazerem. É muita irresponsabilidade dos médicos. Então, a pessoa, ela vai desavisada, porque o médico normalmente convence. Aí ele fala, não, mas é que chegou uma fórmula nova e agora pode. Gente, não pode, não coloquem, porque custa a vida da gente. É muito perigoso, né? Mas, enfim. Eu queria saber a sua opinião, já que você trabalhou por tantos anos com emagrecimento, sobre as canetas emagrecedoras. Olha, eu nunca fui a favor Você de já usou? remédio. Não, nunca. Mas conhece provavelmente muita gente. Total, que conheço usa. de muito perto. Hoje em dia virou moda, todo mundo usa. Eu nunca fui a favor de remédio para emagrecer. Porque o nome já diz remédio. O que diz remédio? Remediar. Jogar para frente um problema que eu vou ter que resolver uma hora. Então, você toma um remédio para emagrecer e você não toma consciência do que precisa acontecer, você vai engordar tudo de novo. E aí vai causar uma frustração, vai engordar o dobro, vai sobrecarregar o rim, o fígado, etc, 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 etc. Então, não sou a favor. Eu acho que as pessoas têm que tomar consciência, têm que ter um tratamento emocional, psicológico, eu sei que precisa, tudo. Então, os meus programas, eles sempre foram 100% natural, sem uma cápsula de nada. É comida de verdade, pronto, acabou. Eu sei que existem casos e existem casos mais graves e tudo mais. O Ozempic, por exemplo, existem vários dados científicos de estudos que ele tem tendência a suicídio. Então, até onde também vale isso? Tem países que ele é proibido por conta disso. E as pessoas começam a entrar em depressão e elas têm pensamentos suicidas, porque é um remédio que deixa você down e tal. Então, isso não faz sentido nenhum, isso é doideira. Já o Mounjaro, que é o novo ali, digamos assim, já não é tão prejudicial em relação a isso. Mas aonde é o problema do Mounjaro? Ele emagrece mais do que o Ozempic. A pessoa que toma o Mounjaro, ela vai emagrecer, não é que ela não vai, ela vai emagrecer rápido, só que ela não vai tomar consciência da alimentação. Então, aonde mora o problema? Que as pessoas continuam bebendo vinho, continuam comendo porcaria e aí sobrecarrega o rim, sobrecarrega o fígado. E aí a pessoa, eu conheço, também não vou falar nome, uma pessoa que foi internada 10 dias com problema hepático. Porque tomava vinho e tomava Mounjaro ao mesmo tempo. Então isso é muito perigoso se você não tem consciência do que você está fazendo. Então, tipo assim, você é contra 100%? Eu prefiro o método natural. Lógico que existem casos e casos. Mas se a pessoa, ela tem muita dificuldade, ela fala, não, gente, olha, eu quero tomar por um período com acompanhamento médico e eu vou tomar consciência da alimentação, eu vou mudar minha alimentação junto, ok. Agora, se ela não faz a mudança da alimentação junto, se ela continua bebendo, se ela continua comendo porcaria, é questão de dias. A morte dela tá acelerada. E, assim, ninguém tem estudo sobre o Mounjaro, sobre o Ozempic a longo prazo. Ninguém. Então, eu acho doideira. Eu acho que tem que ser feito com muita consciência e não do jeito que está acontecendo agora, né? Que é uma pena. Olha só, a gente passou por várias versões da Mayra Card. Várias reinvenções, várias histórias, várias versões. O que a gente pode esperar da Mayra Card Negro? Boa pergunta. Não esperem nada de mim. Por favor, me deixem em paz e não esperem nada de mim. Porque nem eu sei o que será o meu dia de amanhã. Eu gosto muito quando eu amanheço e eu olho pra trás e eu falo, gente, eu não acredito que ontem eu pensava assim e que eu falei isso. Não faz mais sentido, sou outra pessoa. Eu espero que todos os dias eu olhe pra Mayra do passado e que ela faça menos sentido. Tá bom, mas você se arrepende de alguma coisa da Mayra do passado? Olha, durante muito tempo, eu sempre disse que eu não me arrependo de nada, porque me trouxe
onde estou me fez quem eu sou. Mas, no fundo, eu me arrependo de algumas coisas, sim. E mudei isso depois que eu conheci o Thiago. Você quer falar alguma coisa? Algumas coisas que a imaturidade, a própria maturidade me fez falar demais, eu me arrependo. Porque hoje tem consequências na vida do meu parceiro, por exemplo, não só a minha. Porque o que você fala tem consequência na vida de todo mundo que está no seu lado, à sua volta e tudo mais. Mas eu acredito que a imaturidade me fez daquele jeito, ou a dor, né, me fez falar demais. É aquilo que eu te falei, gente machucada, machuca. Gente feliz, faz feliz e tal. Então, me arrependo, sim, mas não teria maturidade para fazer diferente. Então, eu gosto quando eu olho e falo, meu Deus, como eu não pareço mais aquela pessoa. Então, eu não sei o que esperar de mim no futuro. Eu espero que eu continue evoluindo muito rápido, eu espero que eu continue mudando de opinião, mas eu não faço ideia do que Deus tem preparado para mim, mas espero que seja coisa boa. Você perdoaria uma traição do Thiago Nigro? Jamais. Tacaria fogo nele. não tacaria, né? Porque senão Claro vai que virar não. um corte, pelo amor de Deus. Maíra disse que tacaria fogo, Deus me livre. Mas um pedaço do membro, assim, eu acho que vale perder, né, Léo? Por que não? Não, eu não perdoaria. Eu falo, jamais eu falo pra ele que Você não. fala explicitamente falo isso? Com todas as letras. Não existe concessão para isso. Mas eu mudei muito. Eu sempre fui o tipo de mulher que eu falava assim, se você me trair, um problema é seu, quem perde é você. Então eu não olhava a sua vida, eu não queria saber o que você estava fazendo da vida, era um problema seu, as suas amigas, eu deixava solto. E é isso. Agora, não. Primeiro porque eu entendi que se deixar solto, solto fica. E depois porque eu acho que quem ama cuida. A gente cuida daquilo que a gente ama. Hoje eu sou uma mulher ciumenta. Nunca fui. Hoje você é uma mulher ciumenta. Mas e com orgulho, assim, assumidamente ciumenta e com orgulho. Porque hoje eu assumo. O que é uma mulher ciumenta? Uma mulher ciumenta é aquela que identifica, assim, de longe, sente um faro que ela nem sabe explicar, fala, não quero um oi pra essa mulher. É nesse nível. Se quiser me chamar de Você abusiva, nunca foi fique à assim, vontade. Maíra. Não, mas agora eu sou com orgulho. E aí, às vezes, o meu marido fala assim, ai, amor, você tá muito abusiva. Eu falo, não tem problema. Eu sou com orgulho. Você Se quiser saca me de chamar. longe? Mas muito longe. Não, primeiro que não existe amizade entre homem e mulher. Não existe? Pra mim, não. Cada um faz o que quiser da sua vida. Tô dizendo as regras sobre a minha vida. Não existe Não. amizade entre homem e mulher. Não confio. Não confio. Eu confio em Deus e pronto, acabou. Mais ninguém. Então, não existe. Não quero amiguinha, não quero conversando, não deixo ter amigas, não de. Ai, mas nossa, que loucura. Coitado, é abusiva. Casou sabendo que era assim. Se quiser, bem, se não quiser, amém. E não deixo. Não quero correr esse risco. Não quero falar no telefone, não quero dá oi de longe. Quero que dê hoje. Cuido, é meu, eu não quero perder. Já, tipo assim, foi tão difícil para eu estar onde eu estou, para eu conseguir ter uma pessoa que me respeite e tal. Não quero. E foi uma das coisas que ele me ensinou também. Eu sempre fui uma mulher cheia de amigos masculinos. Meus amigos sempre foram, não tem mais também. Cortou tudo. O vento que venta lá, venta cá também, né? Então você não só exige. Não, ele que me ensinou. Quando a gente começou a se relacionar, ele veio com essa ideia. Não existe amizade entre homem e mulher. Eu falei, esse homem tá louco. Completamente surtado. E aí ele foi me explicando. Eu falei, não, eu só tenho um amigo homem. Ele, eu não aceito, pra mim não funciona. Se eu tô junto, tudo bem. Existe amizade entre casal. Agora, você e um homem, não existe isso pra mim. Só que ele, foi o que eu te falei, falou isso no primeiro dia. Eu entrei nesse relacionamento sabendo e aceitei. Achando ruim. Quando eu entrei, entrei achando ruim. Mas aceitei. Conforme o tempo foi passando, eu fui prestando atenção e ele foi falando coisas que faziam sentido. Ele falou, amor, olha só, agora tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, a gente tá apaixonado. Daqui 10 anos, 15 anos, que a gente não estiver tão bem assim, que talvez a gente tiver uma briga, que o nosso relacionamento estiver desgastado, e o seu melhor amigo for muito mais legal do que eu, você acaba criando situações. E isso pode vir a virar um problema. Pode ser que não, mas pra que você vai criar uma situação? E eu falei, cara, faz sentido. E aí eu aderi isso, e aí eu aderi melhor que ele, inclusive. Então, não existe amizade, eu não deixo mulher trabalhar próxima, por exemplo. Secretária, a secretária dele eu escolho e ela gosta de mulher. É eu que contratei, o negócio dela é mulher, não é homem.
Porque não existe mulher trabalhar do lado, não tem essa possibilidade. Você que escolhe a secretária e ela tem que ser lésbica. No caso dele né? Mas se não for ela, pode ser um homem também, um secretário. Mas a dele Que é tão competente quanto. E a secretária dele foi minha secretária durante 15 anos. Então é muito minha cria. E eu administro. Quero saber todo mundo que falou, todas as reuniões que tem, ela me conta tudo, quem entrou na sala, quem não entrou, quanto tempo ficou. Eu administro tudo. Quer me chamar de louca, pode chamar. Quer me chamar de abusiva, pode chamar. Tô nem aí. Cada um faz o que quiser com o seu marido. Esse é meu, eu vou cuidar esse, eu não perco. Deixa eu perceber, eu tô percebendo uma coisa. Você tá tirando uma tatuagem aí? Todas, Tô tirando assim? todas. Já praticamente saiu, você viu? Saiu, mas um pouquinho. Você tá tirando todas? Tirei Quantas tatuagens todas. você tinha? Ai, uma aqui, uma, duas, E por que você tá tirando? 3. Coisas da juventude, que combinava comigo e hoje não me representa mais ter um desenho aleatório, assim, no meu corpo. E como existe essa modernidade, né? Então eu tirei todas. Eles tinham, né? Saiu. Ele quer? Eles tinham Não, outra? ele fez uma pra mim. Ah, é? Ele Você não fez nenhuma pra ele? Fiz, que é essa aqui, né? Que é Thiago Negro. Eu vi, verdade. E eu tenho uma aqui embaixo, que é o lugar. Agora com a barrigana não tá mais sexy. Mas o quê? Mas o lugar que ele achava mais sexy era esse ossinho que eu tenho aqui. Sei. Então eu escrevi sempre sua. Que fofo. Essa vai ser uma que vai existir além dessa. Exato. Que é uma tatuagem que ninguém vê. É pra ele, literalmente e tal. Que é bem mais discreto. Exato. Acho que é isso, porque eu não queria ficar com as coisas expostas. E seu guarda-roupa também mudou tudo? Mudou tudo porque, primeiro que a idade, hoje eu me porto como uma empresária, sou uma mulher mais velha, eu me sinto bem, mais elegante, com roupas mais elegantes. Eu tive uma fase, eu até falo isso no meu livro, né? Meu livro Que Se Come no Céu, ele conta bastante das minhas nuances e das minhas histórias. Quando eu estava insegura, eu colocava um decote, eu colocava um batom vermelho, porque quando a gente está insegura, a gente quer chamar atenção. E é inconsciente, eu nem sabia disso. Mas eu me dei conta disso, que eu queria ser olhada, eu queria ser vista, principalmente se você é traída. Aí você quer ser vista, porque você fala, gente, não é possível, tô com o cocô do cavalo do bandido, né? Aí você se sente mal, se sente rejeitado, então você inconscientemente provoca para ser vista. Quando eu caso com o Thiago e eu reavalio todas as minhas questões, uma das coisas que eu já vinha mudando por conta de Deus mesmo, né? Que Deus vinha falando no meu coração. E aí eu vim pensando, eu quero chamar a atenção de outros homens que não sejam meu? Para quê? Eu quero que esses outros homens me desejam? Eu vou sair com esses outros homens? Não. Então, eu não quero chamar atenção. Então, eu quero chamar a atenção do meu. Então, eu posso ser elegante sem ter um decote, sem estar de saia curta ou barriga de fora. Mas isso é uma decisão minha. Não condeno quem nada. Eu acho lindo o corpo de quem mostra e tal. Total sentido. Total, porque eu não quero essa energia. A energia do desejo sexual é muito forte. Espiritualmente, eu tenho uma energia muito forte. Eu querer te possuir. Eu não quero você pra mim, mas eu quero comer você. Eu quero possuir um pedaço seu. Isso é muito pesado. Eu não quero isso pra mim. Por um outro lado, eu me expor, às vezes, para outras mulheres que gostariam de ter o corpo igual ao meu, mas elas não têm, também é ruim. Porque eu vou causar uma frustração nelas, uma inveja, talvez, ou uma, ai, que pena, eu não tenho. Eu também não quero causar esse sentimento, eu quero causar um sentimento de alegria nas pessoas. Então, se for com um cara casado, que tá um casal de amigos, aí eu vou com o decotão pro marido da minha amiga, olhar pra ele. Aí eu comecei a raciocinar, falei, gente, como é que eu nunca pensei nisso antes? Ainda revi os meus conceitos, falei, meu Deus do céu, como é que meus amigos davam conta de sair comigo com esses decotão? Eu não queria eu de amiga, entendeu? Se eu fosse a mulher dos meus amigos. Então, eu cheguei à conclusão que não faz sentido para o que eu quero, para o que eu tenho hoje para minha vida, né? Eu percebo você muito mais leve, Obrigada. muito mais conectada consigo, com os seus. Obrigada. Como ter conectada com o seu casamento. E assim, eu imagino que a sua vida inteira deve ser assim. Maíra Cardi, que papo bom. Sempre é bom conversar com você. Eu quero agradecer demais. Eu quero ver os cortes, porque o problema não é o nosso papo, o problema são os cortes. Não, os cortes vão ser bons. Eu só quero que você fale do momento. Quantos dias? Daqui 10 dias ela já sai, Eloá, que é dedicada a Deus também, né? Eloá, Elohi, Eloá, na verdade, é o plural de Elohim, que é Deus, né? Então, também é entregue para Deus. Que ela é venha de com Deus. muita saúde, Amém.
muita felicidade para o Amém. casal. Obrigada. Eu acho que vai transformar mais ainda a sua vida. Obrigada. E que vem muitos mais por aí. Obrigada, amigo. Eu desejo tudo de bom para você. Obrigada, obrigada. Você sabe que eu te amo. Obrigada, tá? eu também te amo. Faça uma mensagem final para o seu público. Gente, de modo geral, o que eu tenho percebido é que, infelizmente, né, a internet ela só piora em termos da maldade das pessoas, da agressividade nas palavras, no olhar. E as pessoas que vivem na internet ficam olhando para tudo que tem na internet e ficam se comparando, ficam frustradas. Então, o recado que eu deixo para vocês, assim, de que eu mesma aprendi na minha própria pele, não liguem para as críticas, para o que os outros acham, para o que os outros estão pensando, para o que eles estão falando. A vida é muito individual. A gente nasce só, né? Porque a partir do momento que corta o cordão umbilical entre nós e a nossa mãe, a gente precisa viver por nós e a gente morre só. A única pessoa que está com você é Deus. Então, o que o outro pensa, o que o outro fala, deixa com o outro, é um problema do outro. Vive a sua vida, faz a sua conexão com Deus, o seu melhor aqui na Terra, independente do que vem, entregue o seu melhor. É isso. Obrigado. Obrigada a você.